No primeiro exercício, que é a gravação desse primeiro vídeo, eu quero fazer a classificação das variáveis, lembrando que uma variável pode ser qualitativa, quando ela expressa uma qualidade sobre o que eu estou analisando, ou ela pode ser quantitativa, quando ela expressa uma quantidade em relação à minha amostra ou população, tá? Qualitativa é basicamente um termo, um nome que ela vai receber. Pode receber um valor numérico, mas aí é de ordenação. Então, primeiro, segundo, terceiro, assim por diante, tá? Agora, quando a minha variável expressa uma quantidade em relação a um dado da população ou da amostra, tá? Aí, nesse caso, é uma variável quantitativa. Na variável qualitativa, ela pode ser nominal, é apenas um nome, ou ela pode ser ordinal. Ela é um nome, eu consigo ordenar as respostas. Por exemplo, posição dos candidatos em um determinado concurso. Então, eu vou ter o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, se a minha variável é a posição dos candidatos, tá? Eu consigo ordenar essa variável. Aí eu tenho uma variável qualitativa ordinal, tá certo? Mas vamos aqui para os exemplos que vai ficar mais claro e aí eu falo também das subclassificações aí da quantitativa. Então, na letra A, ele coloca o seguinte, ó, o meu conjunto universo, tá, de onde eu vou tirar a minha população, são os alunos de uma faculdade. Qual é a variável que eu desejo analisar? A cor dos cabelos. Quais são as possibilidades de resposta? Castanho, preto, loiro, ruivo e assim por diante. Tudo bem? Essas respostas indicam uma quantidade ou uma qualidade? Elas indicam uma qualidade. Então, a minha variável aqui, ela é qualitativa. Na hora de organizar as respostas, eu consigo dizer que uma vem antes da outra? Não. Colocar quem tem cabelo preto primeiro ou quem tem cabelo castanho primeiro não faz diferença. Então, é uma variável qualitativa discreta. Prontinho, tá feito o item A, tá certo? Na letra B, o meu universo, casais residentes em uma cidade. O que eu desejo analisar em relação a esse universo? O número de filhos de cada casal. Quais as possibilidades de resposta? Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Vejam que agora a minha resposta expressa uma quantidade. Então, a minha variável é quantitativa. Tá? E essa quantidade, ela é uma quantidade que eu consigo contar de um em um. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? No caso, então, ela é uma quantidade, e aí eu vou fazer uma observação ali em relação ao item A, se você ficou na dúvida, que é algo que eu vi aí em trabalhos de outras turmas, tá? Para chamar a atenção. A minha quantidade é discreta. Muita gente confunde o termo nominal com o termo discreto, tá? Quando eu falo de variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Quando eu falo de variável quantitativa, ela pode ser discreta, quando eu conto de um em um, tá? Ou ela pode ser contínua, quando eu tenho valores com casas decimais. Então é assim, ó, bastante cuidado para não trocar o termo, porque se você trocar o termo, tá? Vamos dizer que isso daqui apareça numa avaliação, num concurso, pode ser que você acabe optando pela resposta errada, tá? Então, quando eu falo de qualidade, o correto aqui é nominal. Bem? Então, a variável qualitativa, ou ela é nominal, ou ela é ordinal. A variável quantitativa, ou ela é discreta, ou ela é contínua. Fechado? Então vamos lá, continuando, para o pessoal que está me assistindo aqui, se precisar tirar alguma dúvida, mesmo a gente estando gravando o vídeo, não tem problema, podem me interromper, tá certo? Sem problema algum. Se quiserem postar no chat, também, tá? Vamos ao item C então. As jogadas de um dado, tá? Então eu vou jogar o dado, isso é o meu universo. Eu quero anotar os pontos obtidos em cada jogada, tá? Quando eu jogo um dado, pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você vai falar, peraí, professor, o dado não vai até 6? Cuidado, tem dados que têm forma de icosaedro, que tem 20 faces. Ele tem 20 lados e teria 20 números, tudo bem? Mas independente, o resultado, os pontos obtidos em cada jogada são uma quantidade, é uma quantidade de pontos, e eu conto de um em um. Então, novamente, eu tenho uma variável quantitativa
e essa quantidade é discreta. Letra D, então. O meu universo agora, peças produzidas por uma certa máquina. Variável, número de peças produzidas por hora. Então, eu posso ter uma peça, duas peças, três peças. Novamente, eu conto de um em um. Não tem valor decimal? O resultado é uma quantidade, então, variável quantitativa. E essa quantidade é discreta. Agora eu vou um pouco mais rápido, pessoal, porque eu entendo que as explicações básicas já foram feitas, tá? Só para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Letra E, então. População, alunos de uma cidade. Variável, cor dos olhos, tá? No caso da variável cor dos olhos aqui, tem uma pergunta aqui no chat, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, tá? Que aí a letra F que vai me ajudar a responder essa pergunta. A variável cor dos olhos pode ser castanho, verde, azul ou os olhos pretos, tá? Então, primeiro, a minha variável é uma qualidade, não é uma quantidade, tá? Pense sempre quando ele der a variável nas respostas. Aí dá para você ter ideia do que ele está pedindo, do que você vai ter que fazer. Então, variável qualitativa, tá? E essa é uma qualidade nominal, não tem ordem, tá certo? Então, classificar primeiro quem tem olho verde, depois quem tem olho azul. Se eu inverter e fizer primeiro quem tem olho azul, depois olho verde, é a mesma coisa, tá? Então, variável qualitativa nominal. Agora sim, vamos voltar para a quantitativa. Por quê? Minha população, estação meteorológica de uma cidade. Qual é a variável? A precipitação pluviométrica durante um ano. Então, quero verificar a precipitação pluviométrica ou a cada hora ou a cada dia, independente do que for. A precipitação pluviométrica indica uma quantidade, tá? Um volume de águas que eu posso ter naquele dia ou naquele período, tá? E por ser um volume, ele pode ser medido em mililitros ou milímetros cúbicos, normalmente a gente mede em milímetros cúbicos, tá? E ele admite valores decimais. Então, a precipitação, ela é uma quantidade. Eu vou medir qual a quantidade, qual o volume de água que eu tive. Variável quantitativa. E aí vamos à resposta, porque me perguntaram assim, ó, quando saber quando a variável é discreta ou contínua? Então ela vai ser discreta quando eu puder contar só de um em um, e eu não admito valores decimais. Eu acho que essa é a dica mais preciosa nessa dúvida aí. E ela vai ser uma quantitativa contínua quando a minha resposta admite valores decimais. Então, no caso da precipitação, eu posso colocar assim, que eu tive uma precipitação em um determinado dia de 60,8 milímetros cúbicos, tá? Então, se a resposta admite valor numérico decimal, quantitativa contínua. Se eu vou só contar de um em um e a resposta não admite valores decimais, aí é uma quantitativa discreta, tá certo? Quem mandou a pergunta aqui para mim? Deixa eu ver, a Arielle. Arielle, retorna para mim se estiver ok aí. Se ficou na dúvida, eu ainda vou fazer mais uma explicação, tá bom? Próximo item, item G. População, Bolsa de Valores de São Paulo. Variável. Número, que é a quantidade de ações negociadas. Beleza, então, Arielle? Então, olha só. Primeiro, a minha variável é quantitativa. Eu vou contar quantas ações eu negociei, tá? E aqui, ela é uma quantidade, eu não negocio, eu posso negociar uma fração de uma ação? Posso. Eu tenho essa possibilidade. Então, aqui é assim, ó, depende do que você vai considerar. Se você considerar uma quantidade inteira de ações, aí ela pode ser quantitativa discreta. Se você considerar que você pode negociar uma parte de uma ação, um pedaço de uma ação, aí ela seria quantitativa contínua, tá? Como nesse caso eu vou considerar a fração da ação, eu estou dando a explicação e estou falando, tá? Então eu vou considerá-la como quantitativa contínua, tá? Para quem não sabe, a ação é um pedaço de uma empresa e eu posso fragmentar esse pedaço. Então a ação ela tem um valor. Digamos que eu tenho uma ação que custa R$60, mas eu não quero gastar R$60, eu quero gastar 30. Então existe essa possibilidade aí, tudo bem? Não é comum a gente fazer isso daí, mas existe. Se eu fizer essa leitura,
quantitativa contínua. Ah, não, professor, quero trabalhar só com valores inteiros, tá? Vou trabalhar só com variáveis, só com ações aqui inteiras. Eu vou negociar uma ação, 2 ações, 10 ações, 3 ações. Aí, quantitativa discreta. Professor, como é que eu vou saber na hora do problema, na hora da pergunta, se a variável é quantitativa discreta ou contínua, nesse caso do número de ações, tá? Aí a situação tem que deixar claro, tudo bem? Eu estou dizendo aqui que nesse caso aqui, eu posso dar 2 interpretações, mas sou eu quem tenho que dar. Então, se eu fizesse uma pergunta, por exemplo, numa prova sobre essa variável, número de ações negociadas, eu teria que colocar ali, considere apenas as ações inteiras. Então, você não vai poder fragmentar, não vai ter valor decimal. Eu posso colocar também, considere a possibilidade de as ações serem fragmentadas, divididas, reduzidas. Aí ela admite um valor contínuo, tá certo? Então, quando ele der a variável, ele tem que deixar claro para você se ela vai, no caso da numérica, né, que é a variável quantitativa. Ele tem que deixar claro se aquela quantidade admite ou não a fragmentação dos valores decimais, tá bom? Na letra H, aqui já não tem 2 interpretações, tá? Aqui a interpretação é única. População, funcionários de uma empresa, variável, os salários. Eu posso ter um salário com valor decimal? Posso. Aliás, a maioria dos salários, quando você vai verificar, tem valor decimal. Então, a variável salário é dada por uma quantidade, então aqui, quantitativa, e essa quantidade é, como admite valor decimal, é uma quantidade contínua. Prontinho, pessoal. A ideia aqui não é fazer o exercício, mas é discutir o que é variável, discutir as possibilidades de classificação, discutir também, conforme a gente falou aqui na letra G, que existem situações que abrem margem para 2 itens, tá? Mas aí, pelo enunciado, ele não vai poder abrir dúvida, tá? Uma possibilidade de questão aqui também, na prova, é ser dada a variável com exemplos. Tá? Vocês vão ver que no trabalho tem uma questão sobre as variáveis e são dados os exemplos de resposta. Pelo exemplo de resposta, você já identifica se a variável quantitativa é discreta ou é contínua, que aí nos exemplos de resposta já vai aparecer se a resposta, a quantidade, é só um valor inteiro ou se ela tem a possibilidade e admite um valor decimal também. Beleza? Encerrado aí o primeiro vídeo, daqui a pouco a gente volta para dar sequência. Valeu, pessoal!